Este vídeo é para a mulher que já viveu o suficiente para perceber que o seu cansaço não é apenas falta de descanso. Porque muitas mulheres fortes estão de facto cansadas, mas não falam sobre isso. Continuam a trabalhar, continuam a cuidar, continuam a resolver tudo. Por fora parecem profundamente funcionais, mas por dentro vivem num estado constante de tensão. No último vídeo falei sobre a solidão das mulheres inteligentes, mas hoje quero ir mais fundo. Quero falar-te sobre o erro invisível que está a drenar a tua energia todos os dias, mesmo quando achas que estás a fazer tudo certo. Porque talvez o problema não seja a falta de força. Talvez seja o teu estado interno a partir do qual tu estás a viver. E o mais perigoso disto tudo é que esse estado começa a parecer normal. Muitas mulheres passaram anos a sobreviver e começaram a chamar a sobrevivência de personalidade. A neurociência mostra-nos algo muito importante, que o cérebro não vê a realidade de forma neutra. Ou seja, ele interpreta o mundo com base naquilo que aprendeu a antecipar. Ora, isto significa que se viveste anos em hipervigilância, em pressão, em necessidade constante de controlar tudo, o teu sistema nervoso aprende a viver nesse estado de alerta. E depois acontece algo muito sutil. Mesmo quando não existe perigo real, o corpo continua a reagir como se existisse. Então o teu cérebro começa a procurar problemas, erros, tensões, ameaças, falhas. E é por isso que tu muitas vezes te deparas a dizer ou a pensar: nada para mim dá certo. E a verdade é que muitas de nós, muitas mulheres, tornam-se especialistas em funcionar neste estado. Mas funcionar não significa estar bem. Muito provavelmente já sentiste o corpo cansado e a mente incapaz de parar. Como se existisse sempre mais uma coisa para resolver, alguma coisa para antecipar, alguma coisa para controlar e tu vives a correr. E com o tempo a mulher deixa de saber quem é se lhe retirarem todas estas responsabilidades. Então o erro invisível é acreditar que o cansaço vem só do exterior. Quando muitas vezes ele nasce do nosso modo interno que nunca aprendeu verdadeiramente a descansar. E aqui entra uma coisa muito importante para mim, que é a consciência. Que é algo muito simples, mas muito revelador e transformador. Existe aquilo que observas e existe a consciência que observa. Porque os teus pensamentos e emoções mudam, o corpo muda, o humor muda, mas existe uma parte de ti que consegue observar tudo isto. Então o verdadeiro esgotamento começa quando deixamos de observar e passamos a viver completamente fundidas com o caos interno. Porque quando tu dizes: eu sou caótica, eu estou destruída, eu sou ansiosa, deixas de viver uma experiência e passas-te a identificar com esse estado. Porque foste absorvida com essa situação, com essa experiência.
E isso drena uma quantidade absurda de energia. Porque viver constantemente absorvida por essa agitação interna, pela falta de clareza interna, é exaustivo. Então eu digo-te e espero que fique esclarecido. O facto de estás a passar por uma situação, por um momento da tua vida que te gera stress, ansiedade, ela está a tornar a tua vida um caos, não quer dizer que tu sejas isso. Então há que observar de longe a situação e não te fundires com ela. E esta pode ser a razão de tantas mulheres sentirem um vazio, mesmo quando aparentemente têm tudo a funcionar. Têm as suas conquistas, têm a sua família, mas falta qualquer coisa. Então o meu trabalho passa precisamente por ensinar mulheres a regressarem ao seu lugar, ao lugar do observador. Porque quando deixas de ser essa agitação e passas a observar esse agito, esse fragmento, a tua energia muda completamente. Fala-se muito, cada vez mais, de liderança feminina, mas quase ninguém fala do sistema nervoso da mulher que lidera. Porque tu podes ser e és certamente extremamente competente, inteligente, sensível, visionária, mas se o teu sistema nervoso vive em alerta constante, corpo contraído e mente acelerada, a lucidez desaparece. E quando isto acontece, a vida transforma-se numa sequência de dificuldade em desligar, culpa ao descansar, necessidade constante de antecipar tudo. Vives no futuro e isso gera muita ansiedade. E isto não é apenas emocional, é também fisiológico. Então, tantas mulheres fortes estão cansadas, não por falta de força que elas têm demais. Isso é a natureza feminina, a força interna, interior. Mas porque passaram anos e ainda estão a passar desconectadas da própria segurança e estrutura interna. E há um momento em que o corpo começa a pedir outra forma de viver, porque senão tu colapsas. Porque nenhuma mulher consegue sentir-se plena, soberana, enquanto viver permanentemente neste estado. Estou aqui a falar de soberania e já falei também em outros vídeos. Para mim, soberania feminina significa conseguires permanecer em contacto contigo mesma. Mesmo com toda a agitação, quer interna, quer externa. É saberes onde colocas a tua atenção. Porque onde colocas a tua atenção, colocas a tua energia. E isto é precioso. É conseguir discernir o que realmente importa para ti, para a tua vida. Sem estares a viver constantemente capturada pelas exigências dos outros. É teres a coragem de ser autêntica, mesmo quando isto desagrada expectativas. E existe também uma dimensão ética na soberania feminina.
manter os teus valores, continuares alinhada com aquilo que sabes que é verdadeiro dentro de ti. Isto também é muito precioso. Porque muitas mulheres perderam completamente o hábito de se escutar a si próprias. Escutam as exigências, escutam as urgências, expectativas, mas deixaram de escutar o próprio corpo. E ele carrega uma sabedoria tão profunda. O corpo fala. E talvez a soberania comece exatamente aí. No momento em que voltas a escutar-te e não te abandonares outra vez. Primeiro passo, eu diria, começa a observar quantas vezes te esqueces ao longo do dia, quantas vezes te abandonas, quantas vezes o corpo pede descanso e tu respondes com mais exigência. Quantas vezes sentes alguma coisa profundamente, mas ignoras para continuares funcional e isso não interferir no teu dia? Porque muitas mulheres aprenderam a ser úteis antes de aprenderem a ser autênticas, antes de aprenderem a estar verdadeiramente no seu corpo, presentes, conscientes, conectadas com as suas emoções, com os seus sentimentos, pensamentos, com o seu próprio corpo, com a sua intuição. Então a transformação começa num lugar muito mais simples do que parece. Quando voltas a sentir-te dentro do teu corpo, quando a qualidade da tua consciência muda, a tua liderança e a tua realidade mudam com ela. É por isso que na minha mentoria o foco não é a gestão do tempo, mas a gestão da consciência, que é nada mais que o regresso a ti mesmo. Bom, é um facto que muitas pessoas vivem no automático. Reagem, produzem, correm, resolvem, mas raramente param para perguntar: de onde é que eu estou realmente a viver? Talvez o teu cansaço não seja um fracasso pessoal. Talvez apenas um sinal que está na hora de voltares a viver junto de ti mesmo, que já não consegues viver afastada de ti. Porque a resolução não passa por mais uma lista de tarefas ou teres de te reorganizar melhor. Talvez precises de uma nova qualidade da consciência, mais lucidez, mais presença. Porque há mulheres que aprenderam tão bem a sobreviver que já não sabem como baixar a guarda sem sentir culpa. E talvez a verdadeira liderança feminina acontece exatamente aí. No momento em que deixas de sobreviver e começas finalmente a regressar a ti. Diz-me nos comentários. Sentes que és quem governa a tua atenção ou sentes que o mundo está constantemente a capturá-la? Beijo no teu coração.